O PIB brasileiro cresceu 1,9% nos 3 primeiros meses do ano. O crescimento maior da economia brasileira. Teresina, capital do Piauí, uma cidade marcada por diversidade cultural, social, econômica. E aqui a gente tem um convívio entre os pequenos produtores e a força do comércio e também uma modernidade do serviço e do consumo. Em 1852, Teresina foi planejada para ser a nova capital do Piauí, substituindo Oeiras. A ideia era aproveitar sua posição estratégica às margens dos rios Parnaíba e Poti, facilitando o transporte fluvial. As primeiras atividades econômicas da capital giravam em torno da agricultura de subsistência, onde eram produzidos milho, mandioca e feijão, e da pecuária, que já era forte no interior do estado. O comércio de gado, couro e produtos agrícolas era o principal motor econômico. No século XIX, o transporte fluvial impulsiona o comércio, além do surgimento de produtos de exportação como algodão, carnaúba e babaçu. No início do século XX, o extrativismo da carnaúba e o algodão se fortalecem, além do pequeno comércio local. Entre as décadas de 1950 e 1980, ocorre a urbanização, surgem pequenas indústrias têxteis, alimentícias e de bebidas, além do crescimento do comércio e serviços, fazendo com que Teresina virasse um polo regional. E atualmente, a economia de Teresina é baseada em comércio e serviços, como de saúde, educação e shoppings, além do setor público, construção civil e início de avanço em tecnologia e inovação. A pecuária é a base da economia piauiense. Ela é responsável por movimentar o comércio da cidade e do estado, gerar empregos e, por fim, fazer com que os produtos cheguem à mesa final dos consumidores. Em Teresina, iniciativas como a ABS PEC-Plan representam a modernização desse setor. Com o uso de tecnologias como a inseminação artificial, a produtividade cresce e a pecuária se torna cada vez mais competitiva. Para entendermos melhor sobre o assunto, conversamos com o médico veterinário Francisco Araújo, especialista em reprodução animal. Boa tarde, eu sou Frederico e estou aqui com o professor médico veterinário Francisco Araújo para ajudar a aprofundarmos mais sobre o setor primário na economia. Boa tarde, vamos procurar ajudar nesse aspecto, falar um pouco desse aspecto, né? Sou o professor Chicão, a gente atua na área de reprodução animal e também como professor. Professor Chicão, agora eu queria saber qual a importância da pecuária no Brasil e na região de Teresina para a geração de empregos e movimentação financeira. Então, a gente sabe que o agronegócio no Brasil é bem forte, né? Tem um percentual do PIB, né? Que é a economia de um país, muito forte. Vamos falar um pouco para a nossa região. Pra você ter ideia, falar diretamente relacionado à parte pecuária, só um exemplo bem típico, hoje roda um programa no estado, onde facilmente temos aí envolvido 100 profissionais que está rodando o estado todinho, fazendo o quê? Melhoramento genético, tá? Fazendo inseminação artificial para busca de uma carcaça mais robusta dos animais para oferecer melhor qualidade do frigorífico. Então, a importância é imensa, né? A pecuária é muito forte nesse aspecto, para mostrar os resultados em termos de percentual para o PIB do país. Professor Chicão, agora eu queria saber como os custos de produção, como ração, vacina e manutenção do rebanho, influenciam no custo final da carne e no lucro do produtor. Então, boa pergunta. Agora, para falar em custo de produção, lembra que a gente respondeu agora sobre a relação que existia do agronegócio na economia do estado e do município, né? Lembrando que todos essa influência que esse agronegócio faz, nesse aspecto, busca, na verdade, você melhorar, ou seja, aumentar a capacidade de competitividade, que é o que vai influenciar no processo final. Com relação aos custos de produção, tudo gira em torno do custo de produção. Tá? Não adianta a gente ter um custo de produção alto, porque esse produto vai ficar em preço alto e você não tem competitividade, na verdade. Então, custo de produção, como vacina, como a nutrição dos animais, como a parte genética, investimento na parte genética, mas é crucial para que você, no final, ofereça ao mercado, o que é a carne, ofereça ao mercado o menor custo possível para o consumidor. Senão você vai perder competitividade. Então, essa questão do custo de produção com relação a esses três pontos que você falou
é importantíssimo a gente baixar a custo de produção para oferecer um produto ao mercado com competitividade e qualidade. Nos últimos anos, a capital piauiense se destacou pela produção de ovos, que cresceu cerca de 30%, alcançando quase 4 milhões de dúzias em apenas um ano. Este resultado mostra como até mesmo os espaços urbanos podem ter participação no setor primário. Já no interior do estado, a agricultura vem ganhando cada vez mais força. De 2015 a 2023, a produção agrícola do Piauí saltou de 2,6 bilhões de reais para quase 13 bilhões, um crescimento impressionante de mais de 380%. A soja continua sendo o carro-chefe, representando mais da metade do valor produzido. Outro ponto importante é a geração de empregos. A agropecuária foi o setor que mais cresceu em contratações formais, com quase 55% de aumento, especialmente em atividades ligadas a culturas sazonais, como soja, cana-de-açúcar e arroz. Esses números revelam como o setor primário não só movimenta a economia, mas também transforma a vida de milhares de trabalhadores e impulsiona o desenvolvimento regional. E apesar dos desafios, Teresina e o Piauí se consolidam como protagonistas no cenário da agropecuária do Nordeste. O setor secundário da economia de Teresina é dominado pela construção civil e pelas indústrias, com destaque no processamento de alimentos, de bebidas, como por exemplo da fábrica da Coca-Cola. A gente também tem metalurgia e vestuário, embora a cidade seja dominada economicamente pelo setor de serviços. Em Teresina, levantado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, SENDEC, e, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, o setor industrial representa 50,2% do total da indústria do estado, gerando 2,89 bilhões de reais em valores agregados, onde o Piauí obteve R$ 5,77. Os dados mostram que Teresina possui metade do produto industrial e 16.670 pessoas foram empregadas no setor industrial, segundo o Relatório Anual de Informações Sociais, o RAIS, representando 55,74% do total empregado no Piauí, que possuía 29.906 empregados pela variável em estoque em 2020. A indústria teve uma participação de 17,7% no PIB de Teresina, enquanto o setor de serviços predominou com 57,6% nesse mesmo ano. Bom, estou aqui na Central de Artesanato Mestre Dezinho, que é um símbolo da economia criativa do Piauí, onde artesãos transformam tradição em renda, fortalecem famílias, estimulam o turismo, preservam a identidade cultural, mostrando que a cultura também gera desenvolvimento econômico. O setor terciário em Teresina tem grande participação no PIB do município, respondendo por cerca de 52,12% do valor adicionado em 2021, sendo o maior contribuinte para a economia local, superado apenas pela administração pública, que também tem um peso considerável. Em 2013, o setor de serviços representava 81,1% do PIB, impulsionado por atividades como comércio, educação e saúde. Recentemente, Teresina tem apresentado um saldo positivo na geração de empregos, com o setor de serviços liderando as contratações, especialmente nas áreas de tecnologia, alojamento e alimentação, de acordo com informações de 2023. Esse setor é claramente o motor econômico de Teresina. Ele não só domina o PIB e o mercado de trabalho local, como também tem sido um dos segmentos que mais cresce e atrai novos empreendimentos. A expressiva participação nas atividades econômicas e o forte crescimento nas empresas de serviços mostram o dinamismo da capital piauiense. A economia e a educação estão profundamente ligadas. No Brasil, a taxa de analfabetismo caiu para 5,3% em 2024, o menor índice da história, e mais da metade da população já concluiu o ensino médio.
Apesar disso, ainda investimos apenas 4,9% do PIB em educação, e o gasto por aluno é 3 vezes menor do que em países da OCDE. Esses números mostram avanços, mas também revelam desigualdades e limitações que afetam diretamente o futuro do país. Boa tarde, me chamo Isabelle. E hoje, para refletirmos melhor sobre esses desafios e possibilidades, convidamos a professora municipal Miralda Lopes para compartilhar a sua visão em relação à economia na educação. Boa tarde, sou Miralda Lopes, sou professora do município de Teresina desde 2014, professora formada desde 2012, mas em atuação desde 2009 iniciei em escolas particulares. Mas no município, ano passado fiz 10 anos de carreira nas escolas municipais de Teresina. Para iniciarmos, uma curiosidade de que maneira a situação econômica do país influencia o acesso à permanência e à qualidade na educação para diferentes camadas da população? Então, essa pergunta é uma pergunta bem ampla, porque quando você pergunta sobre qualidade da educação, e aí você também cita acesso, né, permanência, quando a gente fala de qualidade educacional, a gente já está englobado no termo qualidade educacional, acesso e permanência. Porque o que é o acesso e a permanência? O acesso, muitas vezes a pessoa pensa que o acesso é só a gente ter escolas abertas. E, na verdade, o acesso não é só você ter escolas abertas. Essas escolas, elas precisam estar abertas e terem condições de receber esses alunos e os alunos terem condições de ir para a escola. Que condições são essas? Por exemplo, é o transporte escolar, é o material escolar. Então, quando a gente fala que a economia ela está diretamente relacionada com a educação, isso não é um clichê, é totalmente verdade. Porque se a economia está em baixa, provavelmente vai prejudicar e muito na educação. Por exemplo, se a economia está em baixa, aí você fala de camadas, né? Eu me lembro muito de uma música que é do meu tempo, não do tempo de vocês, mas é aquela bom, né? Cada vez o rico mais rico e o pobre mais pobre. Então, muitas vezes, quando a economia entra em crise, não que a população, as camadas mais altas não vá sentir, elas sentem também, e isso também influencia na educação. Como, por exemplo, um pai que às vezes quer mandar um filho para o exterior, para o intercâmbio, às vezes ele deixa de mandar, ou então às vezes um pai que tem um filho numa escola de um alto padrão, talvez ele tenda a mudar esse filho para uma escola de um padrão menor. Mas, como eu estava falando da música, geralmente as camadas mais baixas, elas sentem mais. Por quê? Como eu falei, para ter acesso, não basta só a escola estar funcionando. Essa família ela tem que ter transporte. Aí, muitas vezes, as escolas públicas, elas colocam escolas próximas da casa, né, da zona da criança para poder ir a pé. Mas até isso, por exemplo, a criança tem um chinelo, a criança tem um lápis, a criança tem um caderno, porque esse material, ele já é a família, não é o governo que dá. Então, assim, a economia, ela estando em baixa, em crise, ela vai interferir muito. E para finalizar, professora, que caminhos ou soluções podem equilibrar o desenvolvimento econômico e a garantia de uma educação de qualidade e acessível para todos? Então, um dos pontos principais que eu acredito muito enquanto professora é políticas públicas consistentes. O que é isso? Muitas vezes um governo passa 4 anos, tem uns que passam mais. Aí aquele governo ele faz uma política pública destinada para a educação. Quando o outro governo entra, aí por conta, às vezes, de brigas partidárias, ou então, para mostrar tudo, tem uma descontinuidade daquela política. Aquela política ela não continua, porque aquele prefeito ele diz, não, vou mudar, ou aquele prefeito ou presidente, eu vou mudar, vou criar outra política. Então, muitas vezes, isso é um dos pontos bem negativos que acontece, né? Essa descontinuidade nas políticas públicas. Então, políticas públicas consistentes, políticas públicas que realmente vejam a realidade, né, dessas pessoas que mais precisam, dessas camadas de baixa renda. Outra coisa são a priorizar a educação. Educação e saúde são áreas, não dizendo assim, são mais importantes do que as outras, mas são áreas muito importantes. Então, assim, claro, quer dizer que a segurança não é importante, quer dizer que outras áreas não são importantes, mas às vezes, ao invés de cortar ali da educação, tentar fazer esses cortes mais inteligentes em outras áreas. Por exemplo, assim, um corte que aconteceu até pouco tempo agora em Teresina,
O prefeito atualmente disse, aumentou o salário dos secretários. E aí ele disse, aí foi uma crítica, né, porque ele aumentou o salário dos secretários, não aumentou o salário dos professores. Mas aí ele explicou que o dinheiro que ele usou para aumentar o salário dos secretários, ele tirou da onde? Auxílio gasolina, auxílio paletó, auxílio que no governo anterior eles estavam tendo esses auxílios e que no governo dele ele não acha justo esses auxílios, então corta esses auxílios e aí ele consegue aumentar ali o salário. Então, muitas vezes é o que falta na educação, usar o dinheiro, né, de forma transparente e justa. É isso que falta, entendeu? Então, muitas vezes o governo federal ele manda esse dinheiro, mas ele é desviado, é usado com compras de livros didáticos que muitas vezes não são usados. Então, priorizar o investimento na educação, quando for fazer cortes de lugares assim mais desnecessários e as políticas públicas elas terem essa continuidade. Então, professora, muito obrigada por nos ajudar a entender um pouco sobre a questão econômica em relação à educação. Eu que agradeço você pelo convite, porque sempre é um prazer falar sobre esse tema que faz parte da minha vivência como professora e, assim, para aumentar o pensamento crítico dos alunos. Então, agradeço, foi um prazer. Teresina apresenta um grande potencial econômico em energias renováveis, na agricultura e no turismo, sendo estes fatores que impulsionam para o seu futuro. Entretanto, Teresina apresenta alguns entraves econômicos, entre eles estão as desigualdades sociais, as faltas de inovações tecnológicas e também os entraves fiscais. Então, para resolvê-los, para superar esses problemas, é necessário uma gestão responsável para que haja maiores investimentos na educação, inovações e também fortalecimento das cadeias regionais. Se avançar nesse ponto, Teresina conseguirá atrair maiores investimentos, geração de mais empregos e também construir uma economia mais inclusiva e sustentável. Então, é um caminho muito difícil, porém com perspectivas muito promissoras. Então, esse é o nosso documentário sobre a economia teresinense. Eu e meu grupo agradecemos desde já ao professor Alessandro por nos auxiliarmos e agradecemos muito por assistir nosso documentário.